Olá! Hoje o Conversa de Peso especial, a gente vai falar de samba e de carnaval. Minha convidada de hoje, natural de Novo Hamburgo, filha do seu Sebastião e da dona Ira, é professora aposentada. Mobilizadora social, carnavalesca e madrinha de bateria por 10 anos, escreveu 17 temas enredos para a escola da Rondônia. Viúva do Geado e mãe da Natália, coordenou os desfiles de Natal de Novo Hamburgo de 2010 a 2016. Ligada à natureza e aos animais, é presidente da Escola de Samba de Novo Hamburgo, Protegidos da Princesa Isabel, reconhecida pelo Rio Grande e Brasil afora. Hoje temos uma conversa de peso com Lana Flores com Lana Flores, né? Lana Muito Flores. bem-vinda, Lana, para essa conversa de peso. Nome artístico. Na verdade, meu nome, meu último nome também eu acho bonito, que é do meu ex-marido, né? Mas agora eu tô numa fase artística, Muito bom. então eu vou usar Lana Flores. Filha do seu Sebastião e da dona Nair, me fala desse casal querido aí. Uma lenda, né? Os dois. Gosto muito quando me perguntam sobre os dois, porque eu sou isso hoje por causa dos dois, né? Os dois me ensinaram tudo que eu sei. Minha mãe até hoje está lá, né? Uma lenda Uma viva. lenda viva, né? Viva, uma pessoa que participa ativamente com 87 anos da escola. As feijoadas, ela que faz. A receptividade, o acolhimento das pessoas que chegam lá. A afetividade, ela é muito afetuosa com todo mundo, né? E ela costuma pegar todo mundo pela comida. Uma hora eu vou te convidar para te ir lá também. Ela faz altos rangos lá, muito bom. É aquela velha guarda, tipo da Portela, que recebe, da Mangueira, que recebe. A gente tem a mãe lá ainda. Me fala das suas lembranças mais antigas da escola. Antes eu queria falar do meu pai, que eu não falei do meu pai. É porque nós fatalmente vamos falar da fundação. Meu pai né? me ensinou tudo que eu sei de carnaval. Tudo, tudo. Desde muito jovem, muito criança. Eu seguia os passos dele, eu acompanhava ele, até mesmo... E sem ele perceber. Até que ele me olhava e dizia, a Lana está aqui me olhando, aí ele me dava uma atividade, para ver se ele estava olhando para ele mesmo. Eu já pegava isso dele, né? As caminhadas dele. Então, eu agradeço a ele tudo que eu sei, que eu sou e o que eu ainda quero buscar. Meu líder. Me fala dessas tuas memórias mais antigas. As mais antigas que eu tenho de carnaval? As de carnaval eu tenho... Ou da escola, ou da quadra. As de carnaval tem uma assim que me marcou, que é a loja que não existe mais, a Casa Cavazoto. Era antigo esse negócio de comprar material. Meu pai recebia um cachê, né, da cidade de Novo Hamburgo para comprar tecidos. Então a gente ia na loja na Cavazoto para comprar e ele me levava junto de secretária, porque ele fazia uma anotaçãozinha no caderninho, quanto para bateria, quanto para as baianas de tecido, quanto. E eu sempre fui muito boa em organizar, não em matemática, mas em organizar e dividir, organizar para ele os pacotes de tecido. Ele dizia, vou levar a Lana junto, que a Lana é boa nisso. Então acho que isso me marcou. Ele sempre me deu elogio, me destacou, né, como uma filha que estava interessada no projeto dele, que hoje é meu. Então, eu dei importância para aqueles elogios, para aquela forma de me motivar para seguir, né? Então, nós ia na loja e ele comprava os tecidos e dizia, Lana, quanto para bateria tu acha? Qual tecido tu acha melhor bateria? Daí eu já escolhia. Cara, até hoje é eu que vou nas lojas e compro, porque eu tenho isso que eu era boa. Porque ele me falou isso, né? Tu é boa para isso, filha, vamos junto. Qual tecido para bateria a gente vai escolher? Eu disse, acho que esse, pai. Entendeu? Então, a loja Cavazoto me chamava depois. Lana, vem aqui ajudar. Eu era jovem. Vem aqui ajudar, teu pai está atrapalhado aqui. O pai não estava nem aí para compra. Ele queria socializar dentro da loja com o dono da Cavazoto, com as vendedoras, né? Ele socializava e eu comprava tudo. Aos 16, 17 anos, já comprava para toda a escola os tecidos. Eu lembro disso e eu faço até hoje, sabe? Qual o tamanho desse legado dele, hein? Você Ai, faz cara, jus a esse legado, verdadeiramente? eu acho que sim. Ele tinha um sonho, né? A história é essa. Ó. Meu avô tinha o clube de futebol Rondônia. E meu pai era fiel dele, né? Sabe? Fiel escudeiro dele. E ele foi durante muitos anos, porque a sede foi fundada em 24 de janeiro se eu não me engano, 60, eu acho que 6 anos antes da Protegida, 65 talvez, né?
e a escola 69. E meu pai disse, eu não quero mais futebol, eu quero carnaval. Porque ele vinha dos Marujos e visitava Cruzeiro, que era um clube social, já estavam organizados para o carnaval, né? Então ele falava, eu quero um departamento de carnaval, eu posso fazer dentro do clube, que era do meu avô que criou, né? E ele, tá, Bastião, faz. E ele fez esse departamento, só que sucumbiu, né, o carnaval. Porque meu pai é muito sociável. Eu tento buscar isso todos os dias dele, né? Ele era muito sociável, letrado, sem ter faculdade alguma, né? Autodidata. E a escola cresceu tanto, mas em função dele, né? Ele era essa raiz. A liderança dele. A liderança dele. E é uma coisa assim que nem eu capto. Nem eu, porque onde eu vou no Brasil afora. Eu vim de Brasília, agora em agosto, e lá em Brasília falavam dele. Tu não é filha da lenda lá de Novo Hamburgo? Eu disse sim. Do Martim da A Vila. lenda. A lenda, eles chamam ele a Coisa lenda. linda. A lenda do carnaval. E, porque ele abriu o carnaval de Porto Alegre também, né? Ele foi um cara assim que... As ligas de Porto Alegre diziam, o Bastião vai abrir nossos desfiles. Porque ele é um dos mais antigos presidentes e nunca foi assim também de brigar por causas perdidas ou então para ferrenha, tipo, bater de frente com ninguém. Ele buscava a importância para protegidos, né? E para o carnaval todo. Não assim desavença ou desagravos com as pessoas. Isso aí eu acho que virou uma lenda, né? Porque ninguém, né? Todo mundo quer importância para si, para sua escola, quer mais recursos para sua escola, mais dinheiro para sua escola. E ele não, ele brigava pelo coletivo. Eu acho que isso foi uma das grandes coisas que todo mundo chama de lenda. E a escola, ela virou representante de uma comunidade inteira, não só da sua comunidade, Exatamente. né? De uma cidade, né? E é isso que eu tento ainda fortalecer, né? Que não pode ser só protegido, só o desfile de carnaval. A gente faz um trabalho social em torno. Eu não me canso de falar sobre isso e quero falar aqui na Vale TV, que é uma TV que eu admiro, o teu trabalho, te falei antes, né? Porque nos dá essa importância que tu nos dá, de dar esse espaço para a gente poder falar A e gente debater. fala muito pouco disso, na verdade. Nossa, Vocês têm que provocar muito mais muito isso. pouco se fala em Novo Hamburgo. Cidade alemã, né, de origem alemã, e ainda tem um projeto gigante na Rondônia, que é Protegidos no Oswaldo Cruz, que é a Cruzeiro. E eu agradeço, assim, os 100 anos da Cruzeiro. Tá Coisa aí, linda, né? É, porque a gente é isso tudo também, porque teve a Cruzeiro Perfeito. batendo de frente também com nós sempre, nós As com duas eles ganhavam, e eles com nós. subiam e ganhavam. A gente se fortaleceu, né, para poder competir com eles, que têm 100 anos, nós temos 53 agora, vamos chegar lá também, se Deus quiser. E eu carrego essa história do meu pai, e a minha filha me pergunta, mas mãe, esse projeto é teu ou é do pai? Ou é do meu avô, ela fala, né? É do teu avô, foi do Giada, que era o pai dela, né? Que foi um dos grandes carnavalescos nossos da Protegidos. O Giada foi quem nos levou para o especial, né? Que era o sonho do meu pai. A visão do meu pai era essa, levar Protegidos para Porto Alegre, sair desse pequeno desfilar em Novo Hamburgo só. Ele queria a região metropolitana e Porto Alegre, a grande capital, para ele ir para o especial. E o Giada conseguiu. Com o braço político que ele tinha, né? E mais a sociabilização do meu pai, essa coisa as lutas dos dois, eles fizeram um grande movimento. Eles levaram a escola para um patamar assim tão alto que em Porto Alegre eu sou muito benquista até hoje, mas em função do meu pai, eu carrego isso e do Giada, eu sei, sabe? Mas eu tento equilibrar, né? Uma balança, entendeu? Eu faço esse jogo também político. Natália tá vindo junto nessa onda? Não, tu sabe que não. Ela até me condena às vezes, porque mãe, cuida de ti, mãe, olha tu, mãe, olha, mãe. Esse projeto não é teu, mãe, é do vô, ela fala, né? Eu disse, não, agora é meu também. Claro que eu tô numa fase assim, me perguntando agora, uma baita uma interrogação, até onde eu vou? Porque tu sabe que a gente não tem essa força econômica para arrastar tudo isso que eu arrasto comigo. E muito é braço, muito é força de vontade e também porque as pessoas acreditam muito em mim, né? Elas vêm com a história do meu pai, do Giada e do Ivan, também os 3 ex-presidentes, mas elas acreditam muito em mim também, porque eu faço gestão. Então, eu também não posso fazer só a gestão, só cuidar do espaço. Eu tenho que fazer esse trabalho de levar eles para se apresentarem, né? Para mostrar a minha comunidade em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, em shows comerciais. Eu sei que eles gostam de fazer isso. Levanta a autoestima, né? Aliás, vocês participam muito de vários eventos da cidade, né? Muito, muito, não dou conta. A agenda nossa é muito extensa. Shows comercial, casamento, aniversário, formatura, até palanque, políticos e
escolas, a gente faz, eu faço muita palestra em escolas, sabe, sobre protegidos do bairro Rondônia. Porque nós temos na Rondônia a EMEI Cinderela, na entrada da escola, do outro lado a EMEI João Vidal, temos o Estado Polivalente, Elvira Bandigrim, nós temos o SESI na Rondônia, tem o Ginásio da Brigada, tem o fórum, tem a prefeitura, quer dizer, nós estamos no olho do furacão ali. Então eu tenho que dar esse respaldo, eu tenho que ficar forte, entendeu? Eu tenho que ser forte na Rondônia também. Era isso que eu comentava, as pessoas não entendem a força política que tem a Protegido na Rondônia. Então eu levo para esses espaços a escola. Esse debate eu faço, sabe? Vocês sabem quem nós somos? Sabe quem está lá dentro? Sabe quantos votos tem lá dentro? Sabe quantas inclusões tem dentro da escola, entendeu? E eu levo esse debate para esses espaços democráticos também. A gente viu recentemente, né? A gente está gravando hoje, dia 11 de novembro, mas a gente viu na última semana um lindo desfile que vocês fizeram, de volta à avenida, diga-se de passagem, né? Claro que uma versão compacta, né? Mas estava a bateria, estavam as mulatas dançando, estava a velha guarda presente. Vocês levantaram a turma e ocuparam de novo aquela avenida, né? Aliás, a prefeita sambando junto com vocês. É muito A importante. população sambando de todas as etnias, curtindo junto com vocês. É muito bonito o carinho que as pessoas têm pelo samba, né? É sobre isso. Por que isso não é valorizado dia a dia, Lana? É sobre isso. O secretário, quando ele me chama para... O secretário Ralph, quando ele me faz uma ligação, Lana, a gente vai fazer virada cultural, vocês vêm com nós? Com certeza. A Protegidos, ela está em todos os lugares em que ela é chamada. A gente nunca vai dizer que não. Tanto que esse evento envolve muita grana. Esse evento que tu viu lá, virada cultural, envolve de 4 a 5 mil reais para Protegidos. Que envolve ônibus, envolve roupas, né, maquiagem, cabelo, gasolina, transporte, mobilidade, né? Enorme, né? E depois eles querem tomar alguma coisa. Envolve dinheiro. Ligação telefônica, né? E tu vai ter que vir, ela tal, vem, ela tal. Envolve muita grana. Mas a gente tem que expor esse trabalho, sabe? No centro da cidade. E, pessoal, é importante. Todo mundo vai, vamos todo mundo. Aí aciono todos os diretores, né? Que tem 5 diretores. Inclusive, depois quero fazer um agradecimento a eles. É muito importante. Essa parada tem que existir sempre, levar para o centro da cidade, mas também as pessoas do centro da cidade têm que ir lá na Rondônia, no nosso espaço, porque uma coisa é tu ver a escola no centro da cidade, a outra é tu ver ela lá dentro. O que acontece lá dia a dia, o ano inteiro, né? São 2 shows, né? São 2 shows. Eles se preocupam muito em vir para o centro, porque é um espaço diferente e que envolve outra clientela, porque vai nos ver, né? A cidade inteira se encontra no centro. Mas eles também querem ver vocês, no caso, cidadãos hamburguenses, lá no nosso espaço. É muito importante fazer uma virada cultural dentro dos espaços também, quilombos que a gente fala, né? Quero saber como é que está a preparação para o Carnaval 2023. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Tá Hoje, bom. numa conversa de peso com a presidente da Protegido, Lana Flores. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro, sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. Ultrapasso as barreiras do tempo. Observo, aprendo e me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças, abraço o passado, vivo o presente e revelo um futuro de ressignificados, em que tudo pode ser novo de novo.
De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a presidente da Protegidos. A gente conhecia sempre como Protegidos de Princesa Isabel, Lana Flores. Protegidos não é mais de Princesa Isabel, Lana? Essa é outra. Esse assunto é provocante aqui, Quero provocador. mostrar aqui, ó. Coisa A linda. a lenda aqui. Coisa linda. Aí esse lado, tá. Muito lindo, né? Muito Essa é a nova lindo. camiseta, depois a gente fala sobre isso. Pois é. Hoje ainda tinha um debate no Facebook e eu tenho que ir lá responder sobre isso. Desde que eu assumi a escola, né? Que está se debatendo esse negócio de Lorena, tu vai usar a Princesa Isabel ainda, que a Princesa Isabel, né, Lorena, tu é uma pessoa que debate as cotas, questões raciais, esses movimentos negros nem existem mais, mas naquela época os movimentos negros, uma vez meu pai foi numa palestra, eu fui com ele, e daí lá um cara disse assim, um movimento do negro falou, tem uma escola de samba em Novo Hamburgo que usa o nome Princesa Isabel, Protegidos da Princesa Isabel. Eu não sei se tem alguém nessa escola aí, meu pai nem levantou o dedo. Ele ficou intimidado, e tinha muita gente no ginásio. Eu também estava com ele, a gente não acabou não debatendo, que a gente nem sabia nem o que dizer na época. Porque a gente tem essa ideia de que ainda a Princesa Isabel, na época, A gente aprendeu isso na escola. era redentora, que protegeu os negros, defendeu as causas todas. E não, né? A gente sabe hoje que não. Mas o meu pai já sabia disso O antes de Império morrer. foi escravagista do início até quase o finalzinho dele. Até E o Brasil apagar foi- das luzes dele. Exatamente. Um ano e pouquinho antes. Sim, daí eles falavam, Ilana, logo Novo Hamburgo ainda, se soube dar um nome desse, Novo Hamburgo, cidade alemã, de escravo, que escravizaram, tem até um quilombo aí, no Lomba Grande, tem um no Guarani, tá cheio de alemão aí que escravizou nós, não sei o quê, sabe? Aquela coisa de, gente, calma, esquece, né? Sai do passado. A gente não vai mudar o nome da escola. Meu pai fundou com esse nome, era um sonho dele, ele gostava desse nome, mas eu vou usar carinhosamente agora, quando eu for presidente, e daí eu me elegi, Protegidos. E daí eu boto entre parênteses esse protegidos, tipo, proteger do quê? De tudo, de todos. Aqui a gente está protegidos das leis, não, mas da falta de oportunidades, da falta de igualdade, né? Da natureza, que às vezes pode se revelar contra a gente, né? De tudo que não nos faz bem. Eu levei esse nome carinhosamente para a comunidade usar Protegidos de tudo. Algumas não da pessoas Princesa Isabel. podem fazer alguma crítica a essa releitura, mas na verdade foi a primeira vez que o movimento negro fez a sua leitura, né? Porque até então essa leitura era contada pelos brancos, Exatamente. que a Princesa Isabel foi a redentora. Ela pode ter assinado lá, mas de fato outros heróis negros que se rebelaram contra aquilo tudo que aconteceu no Brasil por 400 anos. A gente tem uma história muito nova e ainda mal resolvida, né? Exatamente. Lembrando que a nossa região tinha muitos escravos. Antes dos alemães chegar, 50 anos antes, os negros já estavam aqui, escravizados, né? Na nossa Real Feitoria do Linho Cânhamo. E muitos alemães tiveram seus negros escravizados também, né? Tem uma história, porque eles me perguntam por que tem tão poucos negros no Novo Hamburgo. Sabe dessa história? Mas não tem tão poucos negros. Tem bem menos. São Mais Leopoldo de tem 20%. muito mais. Ah, bom, São ok. Leopoldo tem Mas muitos são negros. mais, né? porque a maior parte dos alemães não podiam ter seus negros, não conseguiam comprar uns negros. E tem uma história também que Eram eles os trabalhadores. tem uma história também que eu vi num debate de consciência negra que tem a ver com os rios também, né? Não sei se você sabe dessa história. Não, É conta bem pra mim. bacana, é bem interessante. Uma historiadora falou que tem mais negros na Bahia, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Leopoldo, onde tem rio. Porque o navio negreiro veio com os negros pelos rios, né? E daí aportando os negros, e os senhorzinhos iam lá comprando os negros. E chegou a São Leopoldo, também tem rio, né? Porto Alegre, São Leopoldo, desembarcaram um monte de negros ali. E aqui não existia ainda, lembra? Sim. Novo Hamburgo não existia ainda. Alguns negros passaram reto por aqui e subiram para Caxias, subiram o morro, né? Subiram o morro para ir até Caxias e alguns ficaram aqui, não muitos. E formaram famílias aqui, foram pro meio dos matos, porque Novo Hamburgo Um quilombo que a gente não tem está emancipado ainda. na Lomba Grande, né? E Guarani Guarani. e Lomba Grande. Se esconderam para não ser escravizado aqui, né? E formaram famílias. Por isso que tem tão pouco negro no Novo Hamburgo.
Essa história é fantástica. Mas no Guarani, ali no Casarão dos Friedrich, a gente tem uma senzala. Pois é, eu disse, no Guarani, que Temos ficou uma uma senzala senzala, ali, e um importante quilombo em Lomba lembrar Grande. Quando eu ouvi essa história, eu pensei, nossa, essa história é muito real. Uma historiadora do Rio de Janeiro contou essa história, né? Dos negros no Rio Grande do Sul. Eu achei perfeita. Então eu carrego essa história comigo. Tem várias outras histórias, mas eu carrego essa. Porque tem tão poucos negros em Novo Hamburgo. Em cima do conceito da negritude e da sua cultura, né? Da preservação e do estímulo a essa cultura, qual é a importância da realização do carnaval, né? E do apoio Nossa, essa ao pergunta carnaval? é muito pertinente. Essa pergunta é muito boa de responder. Eu, há anos, já falo isso, que para nós, negros, parece que o carnaval é o outro dia da libertação dos escravos. Cara, é uma tese, uma ideia, uma fala minha. Eu criei isso e há anos um amigo meu, sociólogo, Mauro, que eu trabalhei na prefeitura, a gente brincava no intervalo Mauro dos Silva, trabalhos. meu Isso, nos querido intervalos, amigo. que ele é muito inteligente. A gente debatia, ele me perguntou isso um dia, eu disse, eu acho que é isso. E até hoje eu carrego isso comigo. Parece para nós, negros, talvez nem os negros não sabem disso. Eu inventei essa história e eu acredito nela. Parece que é a libertação dos escravos. Cara, tu não tem ideia do que é eu, como presidente, botar a escola na avenida. Vamos pegar lá em Porto Alegre. No Hamburgo também, mas Porto Alegre é muito maior a escola, né? Sem Porque ela tem que levar muito mais povo, né? Tem um número. Tu botar a escola na avenida ali, dar a sirene e tu vê que eles estão tudo indo. É indescritível a sensação. Parece que eu libertei eles, entendeu? E daí eu digo, vão agora, fazem a parte de vocês, que até aqui eu fiz, e eles fazem. É emocionante. Como é que está a preparação para o Carnaval 2023? Vamos ter Carnaval? Olha, a gente é um grande movimento. pra Faz ter. 2 anos que nós não temos. Aliás, faz anos que nós não temos nada, vou chamar de decente em Novo Hamburgo. Não temos desfiles competitivos, né? Tivemos apresentações em alguns momentos, mostras, mas nós não tivemos desfile competitivo. Primeiro eu vou provocar os políticos e os governantes. Que se eu fosse político, eu tenho um cargo político na Protegidos. Presidente de escola de samba é um cargo político. Porque mal os governantes sabem, os políticos de cargos políticos, no caso, não de cargos políticos, sabem a importância que é tu ter toda uma comunidade para te defender, né? Mal eles sabem disso. Eu defendo essas escolas de samba porque a gente tem todos eles na mão, são votos, né? E se eu fosse político, eu jamais deixaria de defender as escolas de samba. E não é assim eles ir lá na última hora pedir voto para votarem neles, um porque ajudou com uma coisinha aqui, outro que ajudou com uma coisinha ali. Cara, é muito importante a participação dos políticos em um ano inteiro nas escolas de samba. E nós temos só 2 no Hamburgo, né? Bem fácil de tu visitar elas. No Rio de Janeiro, eu tive em quase todas as escolas de samba já, e tive em Brasília. Tem deputados, senadores, governadores, prefeitos nos ensaios da Mangueira, nos ensaios do Salgueiros, ensaios da Portela. E ninguém dá bola para eles. Eles passeiam lá por dentro como se fosse nada. Eu digo que isso ali não é Eduardo Paes, é ele. Isso ali não é ele. Gente, os caras passeiam nas escolas de samba, tomam cerveja, vão de chinelo de dedo e estão lá. Por que as escolas são tão festejadas lá pelos políticos? Por que eles ganham tanta ajuda de custo? Eles sabem que os votos estão tudo lá dentro. E eles não vão a um mês da eleição, ou no sábado da eleição, como foram na Protegidos agora. No sábado da eleição, tinha político pedindo voto para nós. Eu não tenho obrigação de daí ver voto em cima da hora, Não entendeu? existe verdade nessa fala? Hã? Não existe Não verdade existe. nessa Eu fala. não tenho obrigação de um dia antes da eleição arrumar voto. Porque as pessoas não são hipócritas, elas não são burras, negros sabem votar. Eles têm a ideia de que os negros não sabem votar e que o presidente é que vai arrumar voto com milagre lá, um bolo de santinho para me distribuir. Não funciona mais assim, cara. Entendeu? Funciona com trabalho. A presença da pessoa na escola de samba. Para ele ver que, olha, o nosso político é aquele ali, ó. Ele está aqui, nos auxiliando, nos ajudando. Se não é com dinheiro, é com presteza. Por que o movimento negro não tem o seu representante na Câmara de Vereadores, por exemplo? Nem o movimento negro e tampouco a escola de samba, ou o grupo da escola de samba. E se a gente fizer a soma, por exemplo, tu falaste em 2 escolas de samba, se a gente lembrar da Cruzeiro, da Protegidos, se a gente pensar na Portela, na Marujos, antigo Império da Zona Norte,
Se a gente pensar nessa turma toda, estamos falando de dezenas de milhares de pessoas. Hoje, com 2.000 votos, um político está eleito na cidade. Por que Sim. o E a movimento Protegis tem- negro e também, ou os dois juntos, né? A sociedade de samba Mas esse, não tem um representante. Né? Não é tão difícil de responder isso, ao mesmo tempo é bem difícil. Eu estava te falando antes que os negros sabem, que eles acham que os negros não querem votar. Os negros não gostam de votar mesmo. Eu falo isso aqui pela minha comunidade. Claro que não estou generalizando, mas a grande maioria não gosta de política mesmo, por causa dessa falta de interesse pelo nosso projeto, pelas nossas ações, entendeu? Isso não é uma coisa de agora, é uma coisa antiga isso, né? Quem é que nos comanda até hoje? São brancos. Quem é que ainda manda nos negros? São brancos. Nossos líderes ainda são brancos, não são negros. Agora conseguimos eleger, talvez, 2 negras, parece, ou mais, em Porto Alegre, né? Verdade. Para deputadas federal, estadual. Não foi fácil, mas ainda... A população de Porto Alegre não tinha seus Entendeu? representantes até há pouco tempo. Né? Ainda são os líderes brancos que votam na gente. É por isso que a gente tem A Bahia, tanta né? dificuldade de Predominantemente fazer carnaval. Nós não temos essa força política dentro do Senado, nem do Estado, nem do município. Nós não temos governantes negros que defendem a nossa causa. E, claro, é muito culpa da gente, com certeza, que não está unido para votar, para eleger. Mas acho que a gente venceu agora essa eleição com bastante força. Talvez nas próximas vai ser mais forte ainda. Porque a gente precisa primeiro mudar os líderes para fortalecer o nosso projeto social. Eu tenho certeza disso. Porque eu tô andando assim, às vezes, para trás. Eu busco. Eles me chamam de pedichona. Eu peço muito mais que meu pai. Acho que eu peço mais que meu pai com geada. Porque eles ainda ganhavam. Eu ganho muito menos. Esses recursos que eu tenho ganho é em projetos que eu escrevo, projetos sociais para protegidos. E não são para mim esses projetos, são para protegidos. Projeto de bateria, eu escrevo para fazer dinheiro para o carnaval, projeto de fantasia, projeto de memorial do Sebastião, que está lá pedindo, agonizando, tem cupim lá por tudo. Um trabalho de 53 anos com cupim lá, que precisa preservar aquilo lá, precisa de dinheiro. Eu quero que os vereadores, os deputados vão lá ver que projeto que é aquele lá. A gente não faz só desfile de carnaval no centro, a gente tem muito projeto social lá dentro, muito. Mas o nosso maior é o desfile. É o carnaval. É o carnaval. Que é o momento de encontrar, de todo mundo É dele se que vê os encontrar outros, e se ver. E é dele que vê os outros. Adorei falar contigo. Nossa, eu teria Bom tanta saber coisa. de como vocês estão preparados para o que vai vir por aí, né? Começo de março em Porto Alegre? Começo de março, estamos lutando a região metropolitana, né? Inclusive, mandar um abraço, Vila Isabel, Gravataí, Império do Sol, Muito bem. Coab Santa Rita e Protegidos. É a região metropolitana que tem força política em Porto Alegre. A gente está lutando para resistir, porque tem uma onda sempre que a gente não pode ganhar verba em Porto Alegre, porque é o Fundo ProArte, né? Que é o verba municipal local. Estou buscando em Novo Hamburgo, eu faço parte do Conselho de Novo Hamburgo também, né? Represento o Carnaval em Novo Hamburgo. No Conselho Municipal de Cultura. Eu sou representante, então. Estou buscando também esse fundo para mim, ir para Cruzeiro, para a gente poder fazer um carnaval. Porque não é só botar fantasia, é representar a cidade, né? É o nosso teatro a céu aberto. Estou buscando essa força aqui no Novo Hamburgo também, através da Secretaria de Cultura. A prefeita vem comigo e o Ralph, se Deus quiser, para fazer um grande carnaval em Novo Hamburgo, porque precisamos resgatar isso. Quando né? é que vai ser em Novo Hamburgo? Já tem data? Tem 2 datas, né? A gente está discutindo ainda com a Mas Secretaria. teremos carnaval, né? Se Deus O secretário quiser. Ralph me falou que nós vamos A gente ter, vai fazer prefeito mais também. algumas reuniões, mas já fizemos uma bem forte com a Secretaria de Cultura. O Ralph é nosso parceiro, meio da Cruzeiro. Vamos trazer esse debate para o nosso Estação Hamburgo também. pra Inclusive, gente continuar mandar um falando abraço para a sobre Secretaria de isso. Cultura, na pessoa do Alex, diretor, Alex o Léo Vassakowski. e Ralph. Que eu tenho porta aberta e luz acesa quando eu chego lá para pedir ajuda e socorro toda hora. E fizeram um lindo trabalho, fazem um lindo trabalho na cidade, fizeram uma linda virada, agora vem Feira do Livro, Aldeia Sesc, Natal. E aniversário da Protegidos domingo agora. Opa! Baita de um evento, trazendo operadores, Bamba, Vila. Te convido para te ir lá. Domingo começa às 6 horas da tarde. Ingressos R$25. A gente está gravando esse programa dia 11, vai ao ar só na outra semana. Tá, então... Mas fica essa lembrança e a gente vai lembrança. trazer as informações Tá. de como foi no nosso Vale News. Exatamente, tá? Vai ser um baita no evento. Aqui está a nossa camisa nova desse carnaval de 2023. Estamos buscando gente para as alas. Quem quiser desfilar com a Protegidos, ala de baianas, bateria, ala de passista, é só subir os ensaios toda sexta-feira.
Lana Flores, obrigado pela presença. Eu agradeço. Parabéns, Sempre um sucesso. A bênção, seu Sebastião. E sucesso sempre para a nossa Protegidos, para o nosso Carnaval de Novo Hamburgo, da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. Hoje uma conversa de peso com a presidente da Protegidos, Lana Flores. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.